Salve, salve! Sejam bem-vindos, sejam muito bem-vindas a mais uma edição do Abre Aspas, do podcast do Diário do Rio Doce, que você acompanha toda semana aqui no YouTube e também, claro, no Spotify e, obviamente, na edição impressa do Diário do Rio Doce todos os domingos. E hoje, aqui no Abre Aspas, tenho a honra de estar ao lado de duas pessoas que possuem mais do que propriedade para poder falar sobre investimentos e tudo que está inserido dentro desse nicho. Afinal de contas, recebo Jason e Simão, eles que são sócios do Evolux, e também representantes do Banco BTG Pactual e que me dão a honra das suas presenças aqui no Abre Aspas, o seu podcast do Diário do Rio Doce. Primeiramente, meninos, sejam muito bem-vindos e é uma honra poder tê-los aqui no Abre Aspas. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom a gente poder conversar, entender um pouquinho, né, do pensamento que algumas pessoas têm, tirar algumas dúvidas. Muito obrigado aí pela oportunidade. Tamo junto, obrigado mais uma vez. Fico feliz pelo convite, vamos poder te ajudar e outras pessoas também a conhecer um pouquinho do nosso ramo. E principalmente é interessante conversar com pessoas que têm propriedade para poder falar sobre um assunto que demanda muito conhecimento para quem está nesse mercado, para quem está nesse segmento. Eu gostaria de começar com você, Jason, em relação à questão do mercado de investimentos. E hoje em dia é um assunto que está em voga, muitas pessoas procuram saber, procuram aprender. Em relação às dicas que você pode dar para quem almeja, para quem gostaria de começar a investir, você que tem propriedade e know-how para poder falar sobre isso, quais são as dicas que você dá para esse tipo de pessoa? Então, hoje, para quem quer investir, existem muitas opções. Sim. Então, o ideal para quem quer começar é identificar o que ela gosta de fazer. Se ela gosta de um investimento conservador, se ela gosta de talvez um investimento um pouco mais arrojado, e aí ela vai precisar realmente ver qual que é a plataforma, o ambiente onde ela se sente mais confortável para ter esse recurso investido. E aí ela vai escolher as opções, né? Sejam investimentos mais simples ou mais sofisticados. E justamente pegando um gancho nisso que o Jason falou, Simão, em relação à questão dos maiores erros que essas pessoas cometem. Quando eu falo essas pessoas, é no sentido das pessoas que estão começando a entrar nesse segmento. E claro que às vezes o cidadão não tem tanto know-how, não tem tanto conhecimento e aí acaba errando muito e errando com dinheiro é uma situação complicada. Quais são os maiores erros que você vê no mercado atualmente? Então, eu acho que existem dois principais erros. Primeira pessoa, ela operar, ela investir fora do perfil dela, como o Jason falou. Qual que é o meu perfil? Sim. Então, se ela investe fora do perfil dela, pode ser que o resultado não seja positivo. E eu acho que uma outra coisa é a pessoa também tentar operar sem um profissional para ajudar ela. Sim. Porque existem vários investimentos para vários perfis, vários tipos de risco. Então a pessoa que não conhece muitos riscos, não entende, né, o que está envolvido ali, sim, ela pode ter uma perda financeira. Então acho que são os dois principais erros que a pessoa pode cometer. E sobre perda financeira, sobre o mercado de investimentos, o Brasil hoje vive, né, já estamos aí no final do primeiro ano do governo Lula. E sobre o governo, claro que vem na minha cabeça a questão do governo federal, como a política econômica de um governo interfere diretamente nesse mercado de investimentos. Tivemos aí 4 anos de governo Bolsonaro, estamos no primeiro ano, terminando o primeiro ano do governo Lula. Como é que a política econômica de um governo federal interfere diretamente nesse mercado de investimentos? A política, a ideia, a estratégia do presidente da equipe econômica, ela influencia, de fato. Mas a gente pode dizer que a economia ela vive de ciclos. Sim. E é uma coisa que independe de ser A ou B na presidência. Se você tem um cenário de juros muito alto, a tendência é que você tenha uma inflação mais controlada. Sim. Por sua vez, se você tem a inflação mais controlada, você tem as empresas gerando menos receita. E aí o que acontece? Você diminui a taxa de juros, e aí a inflação volta a subir, porque vai haver demanda. Então esse é um ciclo meio que natural, que ele independe de quem está no poder. Mas é óbvio que a estratégia econômica de um presidente e da equipe dele vai influenciar. Então o que a gente vê hoje, né, no momento atual? A gente vê uma tendência de controle da taxa de juros, controle da taxa Selic, e tentando forçar ali o aumento do consumo. Sim. Quando esse consumo
voltar a aumentar, nós vamos começar a ter uma inflação subindo novamente. E aí até o próximo ciclo vai começar tudo de novo. Pegando uma palavra que o Jason falou, Simão, e que para quem é leigo não faz ideia do que se trata a tal da taxa Selic. Seu João, Dona Maria, às vezes está lendo no jornal, porque a taxa Selic, muitas das vezes, se ele não está nesse ramo, ou não tem um parente, não tem um amigo próximo, ele não faz ideia do que se trata a taxa Selic. Você que pode dar uma aula sobre isso, do que se trata a taxa Selic e o porquê ela é tão importante nesse mercado de investimento. Então vamos primeiro para a parte técnica. Quando a taxa Selic está alta, igual já explicou, você força a inflação para baixo. A taxa de juros do Brasil. Então quem define a taxa de juros é o Copom, Comitê de Política Monetária. Então eles definiram a taxa mais alta, chegou a 13,75. Então os juros estão altos, as aplicações bancárias rendem mais, só que fica mais caro para o empresário para ele captar dinheiro. Quando ele vai pegar os juros lá no banco, ele vai pagar uma taxa bem mais alta. Sim. Só que nós estamos tendo um movimento contrário agora. A taxa Selic está diminuindo, ou seja, a taxa básica do Brasil ela está caindo. Sim. Ou seja, as aplicações que estão envolvidas o CDI, o que é o CDI? É basicamente a taxa Selic. Sim. Um pouquinho menor, 0,1 a menos do que a taxa Selic. As aplicações vão cair. Só que para o empresário e para as empresas vai ficar mais fácil pegar recurso no banco. Isso vai movimentar a economia, vai facilitar, vai aumentar o número de empregos. Então, assim, tem os benefícios e os malefícios de cada ação. A gente até pode dizer que é o seguinte, a taxa de juro ela é uma referência, né? Então, para quem pega emprestado, se ela tiver alta é ruim. Exatamente. Mas para quem gosta de fazer o dinheiro render, para quem quer lucro, se a taxa de juros está alta, é melhor para ele. Só aí vai depender da circunstância de cada personagem dentro do cenário. Sim. Então, qual que é a minha situação? Eu preciso de dinheiro para gerar minha empresa? Taxa de juros alta é ruim, é péssimo. Mas eu sou investidor, eu quero colocar ali um dinheiro rendendo em algo conservador, taxa de juros lá em cima é ótima, né? E vai influenciar também para a pessoa. Porque a taxa de juros é o que vai demandar a inflação. Se a inflação estiver alta, quem tem menos poder aquisitivo vai ter mais dificuldade de comprar itens básicos de consumo. Eu estava conversando com um amigo meu recentemente e aí ele me falou da tal da renda fixa e da renda variável. E eu falei, o que você está falando? Traduz para mim. Ele deixou e não me respondeu. Logo vou te fazer essa pergunta. Do que se trata a renda fixa e a renda variável? Eu vou deixar a variável para ele, que ele é mais especialista do que eu na variável, e eu vou falar um pouquinho sobre a renda fixa. A renda fixa é um tipo de investimento que ele é conservador. Então o próprio nome já diz, fixa. Sim. Não quer dizer, existem vários tipos de investimento, não quer dizer necessariamente que ela é aquilo e pronto, acabou, né? Mas você tem menos oscilação. Então, para quem gosta de investir, não gosta de oscilação, não gosta de risco, os investimentos de renda fixa são os mais aconselháveis. Aí dentro da renda fixa, nós temos o que a gente chama de taxas pré-fixadas. Aí é o conservador do conservador, que é tipo assim, o cara sabe que ele vai colocar X reais e que no final de um ano ele vai ter Y, não tem erro. Então, até dentro do grupo de investimentos de renda fixa, você tem o mais conservador possível. Deixou a renda variável que é mais complexa. Mas a renda variável, basicamente, são as ações das empresas, ou seja, pedaços, fatias das empresas Sim. que são cotados em bolsa ou são cotados em mercado de balcão. E aí você tem algumas variáveis, né? Você tem opções, você tem derivativos, você tem ações internacionais, os ETFs, ações lá dos Estados Unidos. Então, assim, existe uma variedade muito grande. Aí, o investidor que é qualificado para isso, que tem o perfil para isso, que é o perfil arrojado, ou mais moderado para arrojado, ele consegue identificar algumas oportunidades. Ou ele faz uma análise da empresa, vê se é uma boa empresa, como que estão os números dela, o OPEX, o CAPEX, ela está com muita dívida, está muito alavancada? Não, é uma empresa boa. Existem várias empresas boas na bolsa. A pessoa consegue comprar e investir, acreditar no potencial de valorização daquela empresa. E já existem pessoas ainda mais arrojadas ainda que trabalham com derivativos, ou seja, partes que se derivam daquelas ações. Então, por exemplo, eu vou comprar uma ação daqui a um ano, então eu vou comprar uma opção para investir em ação daqui a um ano. Então, uma coisa mais complexa aquilo ali. Mas o fato é que a renda variável também tem boas oportunidades, ainda mais que
A Bolsa chegou a 128 mil pontos essa semana. A gente pode bater um recorde aí, que a gente nunca viu. Então, assim, existem boas oportunidades também na renda variável. E tá sendo uma oportunidade do tamanho do mundo poder aprender com vocês dois, mas papo bom, a gente nem vê o tempo passando, né? Nós vamos para a primeira pausa do Abre Aspas de hoje com esses dois profissionais mais do que capacitados para poder falar sobre o universo de investimentos e voltamos já já com Abre Aspas. Quando eu penso em mercado de investimentos, taxa Selic, enfim, morando aqui em Governador Valadares, automaticamente eu penso no escritório de vocês. Qual é o diferencial que vocês possuem que faz com que o escritório de vocês tenha um sucesso exponencial? É interessante essa análise. Eu acho que a gente pode colocar talvez 3 situações, né? A primeira, que eu diria, é a estrutura do banco, né? O BTG Pactual, ele tem uma diversidade de investimento muito grande. Então pensa aí, quando você quer ir à padaria e você não sabe exatamente o que você quer, ou até sabe o que você quer, quando você pensa numa padaria que tem muitas opções, eu vou nessa. Né? Então o BTG ele tem todos os tipos de investimento, desde os mais conservadores até os mais arrojados. Sim. E agora entrando ainda a conta americana, que a pessoa que estiver nos Estados Unidos vai usar a conta lá, assim como também a questão de criptomoedas. Então você pensar que você vai usar uma plataforma de um banco para você investir em várias opções, então esse é um grande diferencial. Um segundo diferencial que eu colocaria é a região onde a gente vive, né? Valadares, ela, sabidamente, é uma região onde muitas pessoas elas vão para o exterior, fazem ali o seu patrimônio e muitas vezes elas deixam esses patrimônios aqui, ou em investimentos imobiliários, ou investimentos em banco. Então esse perfil da cidade, ele favoreceu muito a nossa estratégia de negócio, né, Simão? Que nós tivemos e percebemos que o munícipe de Valadares, ele tem a necessidade de ter um atendimento de assessoria. Eu acho que se a gente fosse colocar talvez um terceiro ponto, que nos permitiu estar entre os maiores escritórios do Brasil no último ano, foi também o nosso trabalho, né, Simão? É um trabalho próximo, de acessibilidade ao investidor. Então a gente não mede esforços em questão de horário, tirar uma dúvida, de ser o mais técnico, mas também o mais simples possível, porque o nosso investidor, ele varia muito. Ele é um investidor que ao mesmo tempo que ele não conhece nada, é um investidor que conhece muito. Então a gente tenta se moldar. E eu acho que foi isso que nos ajudou a conquistar o que nós conquistamos. Confirma, Simão? Confirmo. Eu acho, por exemplo, que o BTG, que é um banco de investimento, né? Qual que é a diferença de um banco comercial para um banco de investimento? Sim. A gente conhece muito banco comercial, Bradesco, Banco do Brasil, Itaú, que são bancos muito famosos, muito consolidados no Brasil. Só que o foco deles não é o investimento. Claro. São bancos que vão vender produtos, todo tipo de produtos para o cliente. Ele vai cobrar uma manutenção de tarifa. Sim. É o ganho que o banco vai ter. Só que o BTG já é mais focado no investidor. Em algumas empresas também que ele é sócio. É um banco que tem mais de 40 anos de mercado, então não é um aventureiro nessa parte de investimento. A gente tem muito cuidado com essa questão de aventureiros. Existem várias corretoras aí digitais. Mas o BTG, como é um banco, tem a sede lá em São Paulo, tem alguns escritórios no Brasil, como o nosso escritório aqui, que representa ele. Eu acho que isso dá mais força e peso, né? E além disso, o BTG também é uma prateleira de investimentos. Então o investidor ele chega lá, ele consegue comprar produtos de várias outras instituições, sim, de outros bancos. E ele dá essa segurança. E também tem muitos produtos dele próprio, né, que tem um rating, uma classificação muito boa. Então eu acho que isso beneficia muito o nosso trabalho. Quero começar a investir. Por que eu tenho que ligar para você, ou para o Simão, ou para vocês dois, para poder começar a entrar nesse mercado? O nosso trabalho é de assessoria. E é mito, tá? As pessoas acham que para você ter um assessor, você precisa pagar por um assessor. E não, na verdade, o vínculo que nós temos com o banco é o que fomenta financeiramente o nosso escritório. A nossa assessoria ela é gratuita. Então as pessoas não podem achar que vão ter um custo, né, e por isso não procurar assessoria. E por que elas devem procurar? Eu acho que a primeira coisa, o primeiro motivo é a gente ajudar a pessoa a entender o perfil dela.
Porque muitas vezes o mais difícil, né, Simão? A gente vê as pessoas chegando e elas não sabem nem o que elas necessariamente querem. Eu quero que o meu dinheiro renda. Ok, mas todo mundo quer que o dinheiro renda, né? Mas qual é o seu perfil? Você é uma pessoa ansiosa? Você é uma pessoa que vai precisar desse recurso para os próximos 6 meses? Você é um investidor que você quer poupar todos os meses? Ou você já tem uma quantia para iniciar o seu investimento? São perguntas simples, mas que a pessoa que não tem costume, ela não se faz essas perguntas. E aí o assessor vai direcionando ali. E em relação a essa pauta voltada para esse mercado de investimentos, acho que toda a área profissional, qualquer tópico da nossa vida, principalmente profissionalmente falando, existem vários mitos, né? E na minha bolha eu já ouvi que investimento é só coisa para rico. É um mito ou é uma verdade? E aí, Simão, o que você acha? É um mito. Por que é um mito? Porque a pessoa que fica rico, por exemplo, ela teve um momento que ela teve que poupar, ela teve que investir para ela chegar no patamar que ela está. Então hoje, poupar e investir não está ligado a se eu estou rico ou se eu pobre, mas qual que é a minha mentalidade, qual que é a minha cultura? Sim. Eu penso no futuro ou eu penso no imediato? Eu ganho 2.000, eu gasto 2.000, gasto 2.500, gasto mais do que eu tenho? Ou se eu ganho, por exemplo, 2.000, eu gasto 1.500, os 500 eu consigo poupar ali, tendo uma rentabilidade, pensando no futuro. Sim. E à medida que a pessoa ela vai ganhando mais recursos, vai melhorando o emprego, a forma que ela trabalha, ela vai tendo mais recursos, ela consegue investir mais. Sim. Aí sim, ela vai ter essa tranquilidade. Mas não é para rico, não. Existem investimentos aí a partir de R$50, a pessoa já começa a investir, começa a poupar, mesmo com liquidez diária. Então, assim, depende muito da mentalidade da pessoa. Se é uma pessoa que pensa no futuro, que pensa na família, com certeza investir é para ela. Eu até posso contar um caso, Fique pessoal? À vontade, por favor. Meu primeiro emprego, estava no Banco do Brasil e no meu primeiro salário o gerente sentou comigo e falou assim, você precisa fazer um investimento. Eu, investimento? 18 aninhos, né? Não, nós vamos guardar aqui R$100 por mês. Aí a pergunta que você falou, né? R$100 hoje é um dinheiro que a gente às vezes acaba gastando num final de semana, né? No supermercado e até num lazer. E eu falei, não, então vamos fazer esses R$100 aí. E por muitos anos eu fiz aquela contribuição daqueles R$100 e em determinado momento da minha vida que eu precisei de um recurso, eu lembrei que eu tinha feito esse planejamento, né? Então, eu acho que o Simão foi muito feliz quando ele falou sobre o hábito, sobre a cultura. E é isso que muitas vezes as pessoas acham que investimento é para rico. Não. Investimento é para quem planeja. Sim. Seja com 50, com 100 ou com R$500 por mês. E sobre essa questão, e até para pegar um gancho na sua história, eu vejo hoje muitos jovens investindo. O quanto que isso é benéfico? A gente já percebe a cultura mudar, né? Hoje, você pega os países de primeiro mundo, Estados Unidos, Inglaterra, até nas disciplinas escolares você já tem a introdução da mentalidade da cultura de investir. No Brasil, isso tem ficado mais vigoroso. Então, jovens com 14, 15 anos hoje, eles conseguem abrir uma conta de investimento, né? E conseguem, se quiser, por que não, comprar e vender ações, ter acesso a criptomoedas. Então, o acesso à informação, junto com a cultura, tem ajudado os jovens no Brasil a se voltarem mais para os investimentos. Eu acho até que nessa questão, eu, por exemplo, até os 20 anos, 18 aos 20 anos ali, eu não conhecia muito sobre os investimentos, não. O Geison foi a primeira pessoa que me falou sobre ações. Mas falou sobre ação, que você tem um potencial de ganhar mais que 1%, 2%, 3% ao mês. Sim. Não é possível. Vou ter que aprender um pouquinho sobre isso. A gente só vê nos filmes, né? Sim. Filme lá em Wall Street, o pessoal investindo, mas será que existe no Brasil também? Verdade. Eu acho também que os canais que eu assistia, que eu acho que popularizou isso, por exemplo, a gente tem o Primo Rico, sim. A gente tem várias pessoas que operam na bolsa famosas, tem o Barsi, que é muito conhecido. Então essas pessoas, elas indo para as redes sociais, né, para podcasts, explicando como que elas fazem, acho que facilitou pra gente, né? Aqui até no interior. Às vezes na capital já era mais comum, mas pra gente aqui a gente não conhecia. A gente conhecia o banco aqui, né? Que não tem essas opções. Exatamente. Ele falou, não, existem as corretoras, existem os investimentos. Então pra mim também, essa cultura
ela começou após os 18 anos. Mas eu acho que a nova geração que está vindo agora, acho que tem até educação financeira nas escolas, é uma modalidade nova que eles colocaram, vai ser fundamental para já terem essa mentalidade e começarem a investir. Nós vamos para a nossa última pausa nessa verdadeira aula sobre investimentos e voltamos já já com mais uma edição aqui do Abre Aspas. E para poder terminar esse bate-papo, que como eu disse, né, tem sido, né, está sendo uma oportunidade de não só eu, mas para quem está acompanhando, aprender um pouco mais sobre essa questão do mercado de investimentos. E quando a gente pensa em dinheiro, eu lembro que a minha avó já falava, minha mãe, meu pai, sobre Gustavo, abre uma poupança, meu filho. Tem que abrir uma poupança, tem que ter cuidado com a questão do dinheiro, abre uma poupança. Simão, vou começar com você. O que a gente pode falar sobre a poupança? É um meio seguro? O que você pode destrinchar sobre esse assunto? Então, a poupança é uma coisa mais comum que existe no Brasil hoje. Sim, é. Eu lembro que quando eu tinha lá uns 12, 13 anos, o pai falou comigo, você tem que abrir uma conta na Caixa, era na Caixa naquela época, na lotérica, na poupança, eu tinha um recurso que eu guardava numa caixinha, fui lá e depositei. Cofrinho ainda? Era um cofrinho. Aí, viu? Quem nunca? E só que eu vi ali que a rentabilidade era pequena, mas estava seguro, né? Sim. A vantagem da poupança era a segurança. Está guardado, você pode tirar quando você quiser. Mas, vindo para a modernidade, existem outras alternativas melhores do que a poupança. Sim. Qual que é a principal deficiência da poupança? É o rendimento que é muito baixo. Nós estamos falando aí de 0,5% ao mês. Então, 6,17 ao ano, um pouquinho mais de 6 ao ano. Enquanto nós temos investimentos isentos, igual a poupança é isento, sim, que pagam ali 12% também isento todo mês para a pessoa. Você está falando de um LCA ou de um CDB. Então, assim, a poupança, ela serviu para o propósito dela, mas as coisas vão mudando, vão alterando, né? É igual aquele computador antigo. Funcionava, agora a gente tem um notebook que é bem mais rápido, mais moderno, mais fácil. Então, assim, evoluiu e hoje nós temos a evolução, né, Jason? Agora, tem uma situação que muitas vezes as pessoas não se apegam, tá? Que elas veem ali, tá rendendo um pouquinho, mas tá rendendo a poupança, né? Mas esquecem da inflação, tá? A inflação é o preço das coisas subirem. Então, a poupança, na maioria das vezes, ela não consegue acompanhar a inflação. E aí a pessoa está, na verdade, perdendo dinheiro. Exatamente. Porque os R$2 que a gente comprava uma Coca-Cola 2 litros há 10 anos atrás, hoje você já não compra mais, entendeu? Sim. Nem a latinha. Nem a latinha você está comprando a 2 mais. Então, o que acontece? Esse pensamento está rendendo pouco, mas está rendendo, ele acaba enganando o investidor. Principalmente para muitos valores, né? Porque uma coisa é você ter ali na poupança um giro 2, 3 mil reais, né? Que é uma coisinha que está guardada. Agora, o que a realidade é de pessoas com 400, 600 mil em poupança. E isso não é difícil de você ver. Então, a grande fortuna do Brasil hoje está em poupança. Então, a população brasileira como um todo, o valadarense, precisa ouvir um pouco mais de possibilidades para poder sair dessa mesmice aí que está degradando o dinheiro. Comparado, né, o Simão falou sobre o que tem e que pode se comparar, a gente tem investimentos, por exemplo, são de liquidez diária, assim como a poupança, que você pode ir lá e sacar a qualquer hora, que eles podem render quase que 1% ao mês, enquanto a poupança rende meio. Então nós estamos falando de metade, né, o dobro de rentabilidade. Para um longo prazo, nem se fala. Para um longo prazo, você precisa acompanhar ali investimentos que estejam acima da inflação. Sobre previdência. Eu tenho 27 anos. Minha mãe já me cansou de falar que eu não vou aposentar. Que ela não vai estar aqui para me vendo aposentando. E é um assunto polêmico, porque também vai muito, às vezes, dependendo de qual lado que você leva a conversa, pode entrar na seara política, mas enfim. Sobre previdência, o que vocês podem falar a respeito disso? Porque muitas pessoas pensam, um investimento muito alto que você faz durante toda a vida, e aí você acaba demorando muito tempo para poder receber esse investimento que você vem fazendo ano após ano da sua vida. O que vocês podem falar sobre essa temática? Olha, sobre esse tema, tem uma situação muito importante que está ligada a uma realidade do Brasil e do mundo,
né? O que é a Previdência Social? Previdência Social é assim, nós estamos trabalhando? Nós estamos pagando imposto? Então, nós estamos pagando os aposentados. Então, o nosso trabalho paga os aposentados de agora. Quando nós estivermos aposentados, quem vai estar trabalhando para pagar a nossa aposentadoria? Em 2050, a gente já tem um fato estimado pelo IBGE, Instituto Brasileiro, né, de Geografia e Estatística, que a população brasileira será predominantemente adulta ou idosa. E aí? 2050 nós já vamos estar aposentados. Exatamente. Quem que vai pagar a nossa aposentadoria? Então, o que se espera é que nos anos à frente, o governo, para a Previdência Social, ele vai ter que criar novas estratégias. Vai ter que fazer novas reformas, e se essas reformas vão ser boas ou ruins, a gente não sabe. Mas uma coisa é certa, a conta não vai fechar. Sim. A não ser que criem um outro método mirabolante, né? Se você vê os países de primeiro mundo, não existe Previdência Social. Então, uma opção que a pessoa tem é criar o próprio colchão, criar o próprio conforto no que diz respeito à sua aposentadoria. Só em termos comparativos, tá? Uma pessoa hoje, para ela aposentar pela Previdência Social com o teto em torno de R$6.000, ela tem que contribuir para o INSS R$800 por mês. R$800 por mês para, depois de 35 anos, aposentar com um salário de R$6.000. Se ela pegasse esses mesmos R$800 e investisse a 1% de juros, um investimento conservador, por 35 anos, ao final de 35 anos, ela teria aproximadamente 5 a 6 milhões de reais. Com esses 5 a 6 milhões de reais, ela poderia ganhar muito mais do que aquela circunstância, né, ali de ganhar só 6, 7 mil por mês. Então, não estou dizendo aqui que a pessoa não deve contribuir para o INSS, até porque o INSS ele possui também outros benefícios, né? Mas em termos de visão para o futuro, uma pessoa que se preocupa com o futuro, ele vai recorrer a um investimento. E aí entra a previdência privada, né, Simão? A previdência privada ela tem o objetivo de criar uma renda para a aposentadoria da pessoa. Em termos de investimentos, é uma que tem as menores taxas, né, de impostos e tem um sistema para fazer o pagamento mensal ali para a pessoa que quer se aposentar. Você sabe qual que é um mito em relação à previdência privada? Quero saber. Um mito. As pessoas acham que elas vão chegar no banco ou lá, né, conosco e vão falar assim, ô Geiso, eu quero uma previdência para 35 anos. Aí na cabeça dela, será que eu vou ter dinheiro para pagar 35 anos? Só que a previdência privada não funciona assim. A previdência privada, você só marca o ponto de partida. Se daqui 6 meses a pessoa precisar do recurso, ela pode ir lá e pode resgatar. Então, o fato da previdência privada, por mito, as pessoas acharem que é um planejamento obrigatório para muitos anos, distanciam as pessoas da previdência privada. Mas elas precisam saber que não é assim. A previdência, você só marca quanto você quer começar a juntar, se é 50, se é 100 reais, e o tempo que você vai ficar é você que decide. É a sua disciplina, entendeu? E as pessoas confundem muito também a previdência privada com a previdência social, né? Então, o Geiso já explicou que existe uma diferença muito grande. Então, vale muito mais a pena você investir na previdência privada do que na social, lembrando que a social tem as suas vantagens também. A gente, por exemplo, contribui com a social. Eu acho que é fundamental falar isso. E tem algumas coisas interessantes também. O que é interessante a pessoa ter na previdência privada? Um acompanhamento de um assessor ou um consultor. Porque ela é formada por alguns fundos, né? Igual tem nos Estados Unidos os fundos de pensão, aqui temos os fundos de previdência. Então, quando ela é acompanhada por um assessor, um consultor de investimentos, ele consegue falar, olha, está na hora de trocar esse fundo não está valendo a pena, vamos voltar para esse. Vamos escolher essa previdência, essa regressiva, essa progressiva, porque existem vários tipos. Tem o PGBL, o VGBL, tem um progressivo, o regressivo. Qual que eu vou escolher? Aí tem que ser com o seu acompanhamento junto com o seu assessor. Aí você consegue tomar uma boa decisão. Se a pessoa por conta e risco ela fizer, pode dar certo, mas pode fazer
cair numa furada também. Então acho que o acompanhamento acho que é fundamental. Hoje eu aprendi e muito sobre o mercado de investimentos e tudo que está relacionado a essa temática. Muitíssimo obrigado por ter aceitado o convite. É sempre uma honra receber profissionais da grandeza que vocês possuem. Muitíssimo obrigado, sucesso e claro que as portas do Abre Aspas estão abertas para vocês voltarem mais vezes. Muito obrigado, valeu demais. Valeu. Obrigado, Luiz. O Abre Aspas de hoje vai ficando por aqui com essa verdadeira aula sobre investimentos e tudo que está relacionado a esse nicho. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até uma próxima oportunidade.